Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, professora de matemática. Fiz um vídeo anterior falando um pouquinho sobre as questões algébricas enquanto pano de fundo e, até mesmo pelas dúvidas que surgem, vou gravar um vídeo aqui especial sobre equações do segundo grau, tá? Então, eu espero que vocês vão acompanhando aqui com algumas informações que eu vou trazendo ao longo da minha fala e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tá bom? Então, eu trouxe bastante a ideia de que a gente tem aqui, né, um pano de fundo. Por que essa ideia de pano de fundo? Porque é bastante importante a gente perceber que tem um porquê de eu estudar aquilo, tem uma identidade daquilo que eu estou observando. Então, no vídeo anterior, eu ainda disse para vocês que as equações, ela tem um princípio de ter uma igualdade e de ter incógnita, alguém que eu quero descobrir, que eu quero saber qual é o valor dele. Normalmente, na matemática, a gente usa as primeiras letras do alfabeto para trazer constantes, os coeficientes, e as últimas para trazer a incógnita, a variável. Não que isso seja uma regra, assim, no sentido de que não pode aparecer outras, mas no pano de fundo, na estrutura que a gente tem da matemática, é isso que a gente usa, tá? Então, por isso, é muito comum a gente ver o pano de fundo assim, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. É esse o paninho de fundo da minha equação do segundo grau. Pode aparecer em outras incógnitas, né? Aqui é na incógnita x. Então, veja bem, apesar de eu ter uma quantidade grande de letras, a, b e c são os coeficientes e x é a minha incógnita, é aquele valor que eu preciso descobrir, é aquele valor que é o desconhecido, que eu estou interessada em saber. Por isso, a minha intenção ao resolver uma equação é em chegar no seguinte formato: x igual blá. Se eu tiver x igual a alguma coisa, eu sei o que é essa alguma coisa, que é o que me interessa. Me interessa saber quanto é que vale esse valor, ok? Tá? Então, com isso em mente, pensa assim, o meu pano de fundo que eu preciso ter, a minha estrutura básica para uma equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a gente pode ver assim que existem outras inúmeras equações compostas, que envolvem outras coisas, que se eu consigo enxergar esse formatinho, eu consigo aplicar os procedimentos, as técnicas aqui e funcionam, tá? Então, só retomando, o pano de fundo, a estrutura de uma equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. A, b e c são os coeficientes que acompanham x, que é incógnita. Então, o a é o coeficiente que acompanha o x². O b é o coeficiente que acompanha o x. E o c é o termo que a gente fala que é independente, que ele não está acompanhando ninguém, tá bom? Então, aqui, só para concluir, ó, trouxe alguns exemplos de equação do segundo grau aqui, ou não, né? Vamos ver, ó. Menos x² mais 4 igual a zero. Percebam que, se eu for comparar, né, com o ax² mais bx mais c, vou até pôr aqui no cantinho pra gente, ó. Quem acompanha o x² é o a, nesse caso, menos 1. Quem acompanha x é o b, mas nessa aqui que a gente está olhando, ó, não tem quem acompanha x, o x não aparece. Isso significa que o b vale zero. E aí, ela é, sim, uma equação do segundo grau, mas ela é chamada de incompleta, porque não aparece um dos termos. Pode ser incompleta por não aparecer b, pode ser incompleta por não aparecer c, pode ser incompleta por não aparecer b nem c, mas não pode deixar de ter o a, tá? O a tem que ser diferente de zero, porque senão tira a propriedade dela de ser uma equação do segundo grau, tá bom? Então, ali, o c vale 4, certo? Nesse outro exemplo, o a vale 1, o b vale 2 e o c vale menos meio. Nesse terceiro exemplo aqui, ó, nós temos que o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 0. Ela é incompleta porque ela não tem o termo c, tá? Essa aqui, ó, ela não é uma equação
do segundo grau. Tá? Furou. Tá vendo? Ela não aparece no formatinho ax² mais bx mais c igual a 0. Ela é uma equação do primeiro grau. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para um pano de fundo, para uma referência de como que eu consigo observar e enquadrar uma equação do segundo grau. Tá bom? Maravilha. E aqui, um último exemplo, a gente vê o A sendo 7, o B sendo 10 e o C sendo 3, mas aqui a minha incógnita é P, tá? Nos outros exemplos, a minha incógnita, quem eu queria descobrir, era X. Aqui é P. É isso que eu estou dizendo para vocês. Pode aparecer outras incógnitas que não o X, mas o pano de fundo, a estrutura de referência, a linguagem básica da matemática me garante com o X, tá bom? Maravilha. Agora, gente, as incompletas, se a gente for resolver por fatoração, é muito mais prático, tá? Mas eu não trouxe aqui especificamente elas, eu trouxe especificamente as completas. Normalmente, as completas a gente usa duas formas para resolver e, na verdade, uma tem a ver com a outra, tá? A primeira é a fórmula de Bhaskara, que, na verdade, só no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula que é usada para resolver qualquer equação do segundo grau, com esse formato de ax² mais bx mais c igual a 0, qualquer uma, tá? Então, ela sempre funciona, ela é uma técnica que sempre dá certo, só que é longa, às vezes você precisa de espaço para fazer. Eu, nessa vida de professora, tive sempre muito contato com um aluno que falava assim, professora, eu já prefiro fazer por Bhaskara, dá trabalho, mas eu prefiro. Mas isso é porque está indo na técnica, tá? A soma e produto, que é uma variação, que são rearranjos da gente observar a fórmula de Bhaskara, ela tem a ver com cálculo mental, tá? Então, por isso, o meu conselho é que a gente opte pelo soma e produto sempre numa primeira oportunidade. Então, olhei, identifiquei que é uma equação do segundo grau. O A vale 1, o termo que acompanha o x² vale 1. Por que é importante para eu aplicar soma e produto valer 1? Porque daí a chance das raízes dessa equação serem inteiras é grande. Ixi, falei palavra nova aqui, né, gente? Raiz da equação é o nome dado ao valor que eu vou trocar no lugar do x e torna aquilo uma verdade. Ou seja, é a solução da minha equação. É o valor que eu estou buscando. É o x igual a é esse valor que é a minha raiz. Então, presta bastante atenção nessa palavra. A gente fala muito. Raiz da equação. O que é a raiz da equação? Isso vale para qualquer equação. É o valor que torna ela era o buscado, tá bom? Maravilha. Então, quando o A vale 1, as chances de eu conseguir fazer cálculo mental e descobrir quais são essas raízes é bem grande, tá? Então, por isso é uma dica, vale a pena tentar. A menos que você lide muito bem com as frações, inclusive de raciocínio lógico, tudo bem. Mas não é o que a gente encontra por aí, tá? Então, normalmente as pessoas... Por isso que eu disse, é ideal a gente olhar para uma equação e pensar assim, poxa, rola soma e produto? Se você achar logo de cara, aplicando os primeiros princípios, você ganha muito tempo. Para quem está com intenção de prestar um vestibular, fazer uma prova de concurso, está voltado para isso, ou mesmo as provas do ensino médio, que tem relação com o tempo, vale muito a pena usar essa estratégia. Agora, se você não está preocupado com o tempo, daí não tem esse foco, tá? Mas, e a gente percebe que conforme você vai trabalhando isso, você vai ficando muito mais ágil, mais rápido, então vale a pena para você desenvolver isso, tá bom? Então, olha, a soma e produto, ela é ideal quando A vale 1, ela usa cálculo mental e vale a pena iniciar por aqui. Então, assim, você dá uma olhada nela, vamos tentar por soma e produto. A gente começa por aqui. Viu que vai fluir? Manda ver. Viu que deu uma travada, o negócio não estava fluindo muito bem? A gente vai para a fórmula de Bhaskara que resolve todas as coisas. Mas é bem importante a gente conhecer as duas, tá?
e também lembrar das técnicas de fatoração todas, né? Lá colocar fator comum em evidência, trinômio quadrado perfeito, porque essas técnicas de fatoração nos ajudam também a resolver as outras equações que são incompletas, que daí a gente pode resolver isso de maneira muito mais rápida, tá? Então, vou focar aqui agora em pensar um pouquinho na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é bastante trabalhosa, ela gasta bastante espaço, então às vezes também eu estou fazendo uma prova e não tenho espaço para resolver, então eu preciso desse espaço. Mas ela, além de resolver qualquer equação, tem a grande vantagem de você identificar o delta, que a gente representa, né, pela letra grega ali, ó, o delta, pelo discriminante. A gente chama esse delta na equação do segundo grau de discriminante, porque ele discrimina para mim, logo de cara, o que acontece com essa equação do segundo grau. Vou explicar por quê. A fórmula de Bhaskara, ela é assim. Na verdade, ela tá aqui, ó. Ela é essa aqui, ó. X igual, lembra que eu disse? O nosso objetivo ao resolver uma equação é esse. É ficar x igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Quem é esse b? Quem é esse a? São os coeficientes da equação. Olha lá a referência, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0. O a, o b e o c são os coeficientes que eu tenho. Esse delta a gente sempre orienta a vocês começarem a fazer o cálculo por ele, calculando b² menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Então, você identifica quem são os coeficientes, a, b e c, aplica a formulinha do delta, calcula esse valor. E aí você calcula a fórmula de Bhaskara achando a raiz. X igual menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Não erra em nenhum dos cálculos e acha as raízes da equação. Veja bem, uma equação do segundo grau, ela na verdade, quando eu estou trabalhando no conjunto dos reais, ela pode ter até duas raízes distintas, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho isso, ó. Esse delta, ele chama discriminante, não é à toa. Tem um propósito para isso acontecer. Porque, veja bem, gente, ele está dentro de uma raiz quadrada. E lembra que eu não consigo, no conjunto dos números reais, eu não consigo tirar a raiz quadrada de número que é negativo, tá? Então, se esse delta for negativo, ou seja, se ele der um número negativo, eu não vou conseguir tirar a raiz quadrada aqui dele, tá? Então, o conjunto solução dessa equação vai ser vazia em reais. Eu não vou ter raízes reais, tá? Essa equação não tem raiz real. Se o delta for zero, veja o que acontece. Aqui vai trocar por zero. Mais raiz de zero menos raiz de zero é o mesmo valor. Ou seja, essa parte aqui morre, tá? No cálculo. Consequentemente, as duas raízes que iriam aparecer, uma que você usa o sinalzinho de mais e outra que você usa o sinalzinho de menos, ia dar o mesmo valor, tá? x1 igual a x2 igual a menos b sobre 2a, tá vendo? Eu só tirei aquele mais ou menos raiz quadrada de delta. Por quê? Raiz quadrada de zero é zero. Somar ou subtrair zero não faz diferença nenhuma no meu valor, tá bom? E agora, se o delta for positivo, maior do que zero, aí sim, eu tenho duas raízes reais e distintas. Em uma, eu vou usar o sinal de menos e na outra, eu vou usar o sinal de mais. Tá vendo, ó? Tenho mais ou menos, certo? Ó, tenho mais ou menos. Então, esse mais ou menos é que você tem que fazer a conta para uma das raízes usando menos e para outra das raízes usando mais. Você tem que abrir em duas raízes. A gente chama de x1 e x2, tem gente que chama de x' e x2'. Então, a ideia básica é essa, tá bom? Bora fazer um exemplo só para vocês perceberem o que é que tá rolando. Então, olha só, pano de fundo é o ax² mais bx mais c igual a zero. É isso que eu espero de uma equação de segundo grau. Então, eu já identifiquei aqui que o a vale 1, que o b vale menos 6 e que o c vale 5, certo? Esses aqui são os coeficientes dessa equação.
A partir, viu? Eu não venho acompanhando x quadrado, eu não venho acompanhando x, eu só pego quem é o numerinho que acompanha a minha incógnita ali, tá bom? Aí eu vou calcular primeiro delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vai ser menos 6 ao quadrado, gente, por favor. Vai inserir número negativo numa fórmula, põe parênteses, porque isso faz com que você garanta que ele é um número negativo, tá? Menos 4 vezes 1 vezes 5. Veja, o B é menos 6, então no lugar da fórmula do B, troquei por menos 6. O A é 1, troquei por 1. O C é 5, troquei por 5, tá? Então o delta aqui vai me dar 36 menos 20. Eu tenho que o delta deu 16. 16, eu sei que é um número positivo, então eu já vou esperar duas raízes reais distintas. Por isso que é interessante eu calcular pelo discriminante primeiro. Agora vamos lá para a raiz, ó. X igual menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Ou seja, menos o valor de B, que é menos 6. Se é negativo, põe um parênteses aí, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. E vou quebrar aqui, ó, num x1, que é menos 6, o oposto de menos 6 é 6. Vou usar menos aqui, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. E um x2 que vai ser 6 mais 4 dividido por 2. Gente, fica ligado, na fórmula tem esse mais ou menos. Então você tem que abrir em duas, uma usando menos e uma usando mais, tá? Não importa a ordem, aqui normalmente a gente faz assim. Então, ó, 6 menos 4 dá 2, que dividido por 2 dá 1. 6 mais 4 dá 10, que dividido por 2 dá 5. Então, o conjunto solução dessa equação, ou seja, os dois valores de x que tornam aquilo ali verdade, são o 1 e o 5, tá bom? Quer ver só? Olha isso. A gente tem que a equação do segundo grau que a gente resolveu é essa, x quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Achamos como raízes, como conjunto de solução, os números 1 e 5, certo? Se eu trocar no lugar do x por 1, se x for igual a 1, 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5, dá 0. Dá exatamente o que eu queria. Se eu usar o x igual a 5, olha só, 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5, 25 menos 30 mais 5, vai ser menos 5 mais 5, dá 0. Tá vendo? Eu não queria que desse igual a 0. Percebe essa relação? Então, na verdade, 1 e 5 são as raízes da equação. É assim que a gente chama, as raízes. E a gente sempre chama elas de x1 e x2. Beleza? Deu pra entender tudo direitinho? Então, sobre a fórmula de Bhaskara, eu vou parar esse vídeo e vou gravar outro pra gente entender de onde é que sai essa fórmula de Bhaskara, tá bom?